Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 17 até o 19. Essa palavra ela vai ser teológica, doutrinária, de altíssima profundidade. Eu preciso que você preste atenção. Porque a Bíblia diz que nós erramos porque não conhecemos nem a Escritura e nem o poder de Deus. E eu quero hoje erradicar do seu coração uma heresia que é falada. Você já ouviu, na hora que eu estiver pregando, você vai entender por que eu vou pregar sobre esse assunto. Tem muita baboseira, falácia, muita heresia, muito erro teológico em volta deste assunto. O tema da mensagem de hoje é: sem lei não tem graça. Eu quero, com esses minutos que eu tenho, poder abrir o seu entendimento para este assunto, lei e graça. Porque as pessoas colocam esses dois temas como se eles fossem inimigos, como se a lei e a graça não pudessem andar juntas, como se fosse a doença e o remédio, como se fosse, o vírus e a vacina. E não é isso que a Bíblia fala. E por causa da má interpretação de alguns versículos de forma isolada, se criam doutrinas que são difíceis de você arrancar do coração das pessoas. Mas eu desejo que ao final desse culto você saia daqui com entendimento, para que nunca mais você fale, e para que, se alguém falar perto de você, você tenha argumento de poder explicar para a pessoa que ela está equivocada e errada. Amém? Vamos colocar em pé, Mateus 5,17. Jesus está dizendo isso: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pode se assentar. Coloca o fundo musical aí para mim. Pai, eu quero orar e quero pedir ao Senhor que nestes minutos que nós temos para debruçar sobre a Tua palavra, o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Todo sono, cansaço, seja lá qual for a obstrução que possa aparecer, que isto seja quebrado agora em nome de Jesus. Antes o Teu povo esteja alerta, antenado, ligado na Tua palavra, e que eles possam sair daqui mestres, professores, e não apenas ouvintes da Tua palavra, no nome de Jesus. Muitos cristãos, irmãos, têm dificuldade de entender a relação entre lei e graça. Então, basicamente se divide assim: Velho Testamento, lei; Novo Testamento, graça. Há quem diga, e eu conheço pessoas que já me falaram isso: eu não leio o Velho Testamento porque o Velho Testamento foi anulado, abolido por Jesus, pela graça. Conversas deste tipo são fáceis de você escutar na internet e muito fácil de você escutar em igrejas. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Nunca, em nenhum momento, Deus, em momento nenhum, disse isso, que a graça, ela abolia, extinguia a lei. Como se a graça fosse um novo tempo, um novo período, e a lei foi passado, e ela não tem mais nenhum lugar. Alguns pensam que a graça anulou a lei, e aí você vai ouvir uma frase assim: isso é coisa da lei. Você já ouviu essa frase? Em algum momento, alguém já te disse: não, dízimo é coisa da lei, jejum é coisa da lei. E aí você vai ouvindo uma lista de coisas que a pessoa no final diz para você assim:
Não, isso aí é da lei. Nós estamos na graça. E como nós estamos na graça, nada que diz respeito à lei tem a ver comigo. Outros pensam que a graça é um estado de anarquia. Não existe mais lei. E você sabe que anarquia é a ausência de lei. Tem muita gente que pensa assim: a lei já foi anulada, já acabou, agora nós estamos na graça. E é como se Deus tivesse dado um vale night para o pecado. Tem muita gente que pensa assim: não, nós estamos na graça. Então, aí você pensa assim: bom, então agora o que a gente vai fazer? Porque se nós estamos na graça, a lei foi anulada, então agora nós seguimos o nosso coração. O Espírito do Senhor está no meu coração, pastor, e eu faço aquilo que eu sinto. Doutrina perigosa essa. Maldito, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Na graça, sem lei, nós vamos enfrentar uma situação, que cada um faz o que quer. É igual o livro de Juízes. Lá em Juízes está escrito: e o povo fazia o que bem lhe parecia. Havia uma ideia no tempo de Juízes, nos 410 anos do livro de Juízes, onde as pessoas faziam o que queriam, porque não havia um rei humano, só havia o rei no céu e os juízes que julgavam as causas do povo de Deus. Então, muita gente pensa que a graça é um estado de anarquia, onde cada um faz o que quer. Então não tem mais lei, e muito menos consequência. Olha o perigo da graça, dessa graça sem lei. A graça sem lei: Jesus morreu pelos meus pecados. Logo, eu não tenho mais pecado. Tudo já foi colocado na cruz. E isso gera um estado perigoso ao coração do homem. Outros pensam que serão salvos pela graça, mas precisam fazer obras a fim de serem salvos. Preciso ser bom. Por que a pessoa que se acha justa nunca é salva? Por que Jesus falou que ele veio para os pecadores e não para os justos? Porque o homem que se acha bom, ou que se acha justo, honesto, pago minhas contas, sou trabalhador, sou honesto, não traio a minha mulher, cuido dos meus filhos, tenho um bom proceder, e às vezes você até escuta dentro da igreja: conheço pessoas de fora da igreja que são melhores do que certos crentes que eu conheço. Você já ouviu essa frase? Por quê, pastor? De onde que vem essa frase? Da justiça própria. Nunca matei, nunca roubei, nunca trafiquei, nunca fiz nada de mal, sou uma pessoa boa. Então, ele é salvo pela graça, mas ele tem que ponderar sobre as obras dele e as atitudes que ele tem. Então, mesmo sendo salvos pela graça, e Paulo escreve aos Gálatas tratando desse assunto, porque o povo, os crentes de Gálatas tinham aceitado Jesus pela graça, mas agora eles estavam colocando as obras da lei no coração do povo. E Paulo fala: peraí, ou você é salvo pela graça, ou você é salvo pela lei. Mas no final da mensagem você vai entender por causa dessa confusão. A confusão é tão generalizada, tão grande, porque uns defendem a lei, as obras da lei, o ser bom, o ser justo. Aí tem um outro grupo que defende a graça. E aí vai para o 8 ou 80. Ou é lei, ou é graça. E aí o que acontece, pastor? Nascem dois grupos. O grupo dos legalistas, que defendem a salvação pelas atitudes que ele tem. Os fariseus da vida. As atitudes, os atos, as obras, aquilo que eles faziam é que geravam salvação. Obedecer à lei. Então você nasce nesse grupo os legalistas, que são salvos pela sua própria bondade, pelo seu próprio esforço. Salvação por obras.
olha as minhas obras. Como eu não poderia ser salvo? Eu dou cestas básicas, eu ajudo os necessitados. Então as pessoas começam a achar que podem comprar Deus e que podem comprar a salvação. Por quê? Porque são bons. Sou bom, pastor, faço mal para ninguém, sou trabalhador, sou honesto. Olha o risco. São os legalistas. Eles são salvos pelas atitudes legais que ele tem, pela sua condição de ser bom aos seus próprios olhos. Por quê? Porque ele mesmo se padroniza diante daquilo que ele vê sobre o que é ser bom ou não. Esse é um grupo. Existem muitos dentro da igreja, fora da igreja também. Aí tem um outro grupo, que é o grupo da graça barata. Perigosíssimo também. Ele é tão perigoso quanto os legalistas. Porque os legalistas, eles querem que a salvação dele seja por causa das obras dele. Eu sou bom, eu sou honesto, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Porque eu já ouvi na minha caminhada de 28 anos com Cristo, o camarada falar assim: por que eu tenho que aceitar Jesus? Eu não tenho pecados. Falei, então você está com um problema. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Mas aos próprios olhos daquela própria pessoa, ela mesma tem uma visão de que ela está tudo certo. Nem precisa de Jesus. Jesus está no meu coração, pastor. Eu sou bom. Meu irmão, esse grupo é perigoso. Mas tem um outro grupo também que é muito perigoso. É o da graça barata. Qual que é a visão da graça barata? Justificação do pecado e não do pecador. Jesus morreu pelos meus pecados. Então, perdão sem arrependimento. O cara quer perdão de Deus, mas não quer se arrepender do que fez. Batismo sem disciplina de uma igreja. Não preciso de igreja, sou desigrejado. Não preciso congregar com o pastor, não preciso obedecer à igreja. A graça barata diz que eu posso simplesmente se me batizar e não ter compromisso nenhum com o corpo de Cristo. Ceia do Senhor sem confissão de pecados. Posso tomar a ceia em pecado tranquilamente, porque Jesus já morreu por mim. Então, se Jesus já morreu por mim e a ceia está falando da obra de Jesus, posso tomar a ceia sem problema nenhum. Por quê? Porque Jesus já morreu por mim. Graça sem obediência, graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem abandono do pecado. Posso servir a Cristo. Eu amo Jesus, mas eu não quero abrir mão do meu pecado. Eu não quero abrir mão dos meus prazeres. Eu não quero abrir mão. Não quero. Eu quero Jesus. Eu quero a salvação. Eu quero libertação. Eu quero tudo de bom que Jesus tem, desde que isso não me custe o meu prazer. Há uma graça barata hoje, que Deus te ama tanto, dentro dessa visão da graça barata, mas Ele te ama tanto, que Ele aceita você do jeito que você é, e nunca vai pedir para você mudar. É uma graça bem rasa, batismo sem arrependimento de pecado. Então você encontra no meio da igreja, nos séculos, nos 2000 e poucos anos da igreja, duas vertentes perigosas dentro da igreja: os legalistas e aqueles que defendem uma graça bem rasa, uma graça onde Deus, no seu infinito amor incondicional, aceita você. Já no legalista, não. No legalista, ele olha a aparência, ele olha o que você faz, ele olha como você anda, o que você fala. Os legalistas, eles querem a salvação que vem de Deus. Eles sabem que a salvação é um dom de Deus, mas você precisa ajudar Deus. Já o grupo da graça barata, eles já defendem já o quê? Jesus já morreu, já pagou o preço, agora eu estou salvo. E olha o perigo: igreja inclusiva. Vai lá para você ver. Jesus já morreu por você, é a mensagem central. Logo, se Jesus já morreu por você, todos estão salvos. Olha que lindo. Não tem preço
aquela passagem onde Jesus fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Para quê? Para que cruz? Para que seguir? Para que renunciar? Para que mudar de vida? Para que abandonar o pecado? Para que negar os prazeres da sua carne? Não precisa, porque a graça, ela já está, já resolveu tudo. Então qual é o problema dessas duas vertentes, do legalismo e da graça barata? É a falta de entendimento do que é a lei e do que a lei trata. Irmãos, não existe diferença para Deus de Velho Testamento e Novo Testamento. Não existe lei e profetas e graça separado. Um dia perguntaram para Jesus: Senhor, como é que o Senhor resume a lei e os profetas? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí você vem para Mateus 5,19 que nós lemos. Jesus está dizendo: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. E como é que tem crente que consegue dormir com esse barulho de que, não, isso está na lei? Irmão, não existe separação. Por quê? Porque existe uma matéria que nós estudamos, chama revelação progressiva. Deus foi se revelando ao homem e transmitindo ao homem conhecimento acerca da vontade dele. A lei foi dada a Moisés lá no monte. E ele tinha um objetivo, e as pessoas não entendem isso. Como se a lei fosse ruim, como se a lei fosse má, como se a lei fosse um absurdo. Irmãos, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 7, verso 12, que a lei é boa, é santa, é pura. Eu poderia ler centenas de versículos do Salmo 119 para frente, aonde fala que eu tenho amor, medita na minha palavra de dia e de noite. Bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Que lei é essa? Toda ela. A lei e os profetas. A lei é boa. Pastor, mas a lei, deixa eu te explicar, para você entender nessa noite o que é lei. Por que Deus estabeleceu leis? Por que existem leis de trânsito? Por que existem leis civis? Por que existem leis criminais? Para preservar o homem, para guardar o homem, para proteger o homem. Você precisa entender que não existe lei ruim. Toda lei tem uma finalidade boa: preservar, guardar e salvar vidas. Por que existem leis que obrigam você a usar cinto, capacete, velocidade? São regras e princípios que harmonizam, que organizam todas as coisas. Então você precisa entender que a lei de Deus é a expressão do seu caráter. Presta atenção: Deus não é justo, Ele é a justiça. Deus não é bom, Ele é a bondade. Deus não ama, Ele é o amor. Ele é a fonte, Ele é o cerne, a essência de tudo que nós entendemos de bom. Ele é tudo, é dele que emana todas as coisas, inclusive a lei. Nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus, imagem do Cristo que viria, semelhança moral. O que é moral, pastor? Me ensina. Capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Você nem precisa ser crente, e quando você nasce com lei moral. Você nasce com um sentimento dentro de você que faz você saber que aquilo não é certo, mesmo que ninguém te fale. Tem muita coisa que você faz, ou muita coisa que os homens fazem, que nem precisa da Bíblia para dizer que aquilo é errado. A lei moral. Eu quero explicar para você algo importante. As pessoas, elas não entendem, porque elas pensam na lei como
a castração de Deus dos nossos prazeres. Não faça isso, não faça aquilo, não. Nós temos uma dificuldade gigante com a lei, porque a lei tem uma finalidade: preservar, revelar, mostrar, exortar, cuidar. Mas quando nós somos rebeldes, tudo que a lei fala nos agride. É igual o pai que fala para o filho: não coloca o dedo na tomada, por um acaso ele é ruim? Não sobe aí, meu filho. Não faça isso, minha filha. Por um acaso os pais são ruins, ou eles estão tentando preservar os filhos? A lei é boa. E agora preste atenção em algo importante. Existem 3 aspectos da lei, que você talvez nunca ouviu na sua vida falar. A lei, ela tem 3 aspectos. A lei moral, que é esta capacidade. A lei moral, ela representa dentro de você a vontade de Deus e nos ajuda a discernir entre bem e mal. Lei moral, todo mundo tem. E você só não ouve ela se a tua consciência estiver cauterizada. Mas se a tua consciência não estiver cauterizada, aquela voz que você ouve dizendo: não vai, não faz, é a lei moral. Lei moral é o primeiro aspecto da lei. Lei civil ou judicial. Pastor, quando a gente lê o livro de Levítico, Deuteronômio, é um monte de lei. É uma lei civil. A lei moral te dá a capacidade de você entender a vontade de Deus e de você discernir entre bem e mal. Agora, a lei moral é a base da lei judicial, da lei civil. O Brasil tem uma lei civil, os Estados Unidos tem uma lei civil, a Europa, todos os países que você conhece, todos os países têm leis civis. Que elas fazem, pastor? Elas representam a legislação socio-normativa da nação. Ela fala sobre propriedade, sobre punições. Lá no Velho Testamento, você pega e lê lá: se a mulher adulterar, o que faz? Apedreja até a morte. Se o filho for desobediente e rebelde, apedreja até a morte. Se o camarada roubar, corta a mão, olho por olho, dente por dente. Se o camarada lesar alguém, tem que restituir 4 vezes mais. Quando você lê lá Levítico, quando você lê lá Deuteronômio, pastor, tem muita coisa lá que é lei moral. A lei moral é a base da lei. A capacidade de discernir entre certo e errado é a base da lei. Mas toda lei tem moral e ela também tem o aspecto judicial, que fala sobre o procedimento de pessoas dentro do reino. Como é que você deve agir? Como é que você deve fazer? Esse é o aspecto da lei civil ou judicial. Qualquer nação, a nação de Israel também tem. Nós, no reino de Cristo, também temos. Não é anarquia, como alguns manés pensam. Não é, cada um faz o que quer. Não existe isso. A lei nunca foi revogada. Você vai entender no decorrer da mensagem. E existe um outro aspecto na lei, que é a lei cerimonial. Quando você lê lá a Bíblia no Velho Testamento, você vai ver sobre o sumo sacerdote, como ele devia se vestir, como ele devia andar, como que ele tinha que fazer, como é que ele tinha que oferecer sacrifícios. Aí tinha os sacerdotes, aí você tinha lá o átrio, o lugar santo, lugar santíssimo, quem entrava, como entrava, santificação, todo o procedimento da lei cerimonial. A lei cerimonial, a lei civil, a lei moral, elas estão juntas. Agora presta atenção. Quando Jesus veio ao mundo, ele cumpriu a lei civil e a lei judicial e a lei cerimonial. Por quê? Porque a lei cerimonial falava dele. Quando você entra no Velho Testamento e estuda o tabernáculo, tinha uma porta. Jesus falou: eu sou a porta. Aí você ia lá no altar do holocausto, cruz. O que fazia no altar do holocausto? Levava um cordeiro, cortava, degolava ele com um cutelo, pegava o sangue, aspergia sobre o pecador, e o sangue daquele animal inocente cobria o pecado.
o sangue de Jesus foi derramado, cobriu, limpou o nosso pecado. Aí você vinha uma bacia de bronze com água, lavava as mãos. Palavra de Deus purificando a nossa caminhada, a nossa jornada, os nossos atos. Aí você entrava no lugar santo, tinha o candelabro que nunca se apagava. Aí você tinha a mesa da proposição e o altar de incenso que simboliza as orações. A mesa da proposição simboliza a obra de Cristo e Ele suprindo o seu povo. O candelabro era o Espírito Santo lançando luz à obra de Cristo. E aí você entrava no lugar santíssimo, tinha uma arca, tinha tábuas dentro da arca, as tábuas da lei, a vara de Arão e um pote de ouro com maná. Sobre aquela arca havia uma mesa chamada propiciatório. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá e derramava sangue. Tudo isso falava de Cristo, da obra de Cristo, do preço que Ele pagaria para nos salvar. Quando Jesus está lá na cruz e fala, está consumado, Ele pagou o preço da nossa condenação. Ele satisfez a justiça de Deus e Ele satisfez a lei, porque a lei, segundo Ezequiel 18:20, diz que a alma que pecar, esta morrerá. Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte. A lei pedia a morte do homem, a justiça de Deus pedia a morte do homem. Então a lei, ela é boa, santa, pura, excelente, mas por causa do pecado de Adão, ela ficou enfraquecida. Por causa do pecado de Adão, a lei ficou enferma e ela perdeu potência e capacidade. Porque o pecado entra na humanidade e agora a humanidade, que é a imagem e semelhança de Deus, está corrompida e já não consegue mais equilibrar os poderes pessoais que foram concedidos por Deus, como bondade, justiça, amor, alegria e uma série de poderes, livre-arbítrio, vontade própria, direção própria. O homem agora, que é criado à imagem e semelhança de Deus, está com problemas para obedecer à lei. O pecado tornou difícil para o homem obedecer à vontade de Deus. E esta é a maldição da lei, porque ela não negocia. A lei não negocia, ela pede a morte do pecador. A lei disse, o Senhor disse em Gênesis, Adão, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, certamente morrerás. Mas a Bíblia diz, a lei pede punição. A maldição da lei não tem negócio com a lei, porque ela reflete a santidade, a pureza e o caráter de Deus. A alma que pecar vai morrer. A justiça de Deus pedia a morte do homem, a lei pedia a morte do homem, e não há negócios. O que Deus teve que fazer para nos salvar? Teve que se fazer homem, viver como homem, andar como homem, cumprir a lei. Pastor, então é isso que Mateus 5 está dizendo? Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. O que a lei pedia? A morte. Por isso Jesus veio e cumpriu a lei, satisfez a lei. Qual é o preço? Morte. E Jesus morre no nosso lugar, em nosso favor. E nós não merecíamos isso. Por isso que este novo tempo é chamado de graça, favor não merecido. Porque se Deus não tivesse mudado a lei,
nós não teríamos salvação. Então Jesus não aboliu a lei, Ele cumpriu a lei. Aí eu vou te dar uma revelação. Quando você estuda o Velho Testamento, o tabernáculo, você vai descobrir que tem o átrio, que é o seu corpo, o lugar santo, que é a sua alma, e o lugar santíssimo, que é o teu espírito. Lá no lugar santíssimo tinha uma arca de madeira de acácia revestida de folhas de ouro, e sobre esta arca tinha uma mesa chamada propiciatório. Aquela arca simboliza nós. O que tinha dentro da arca? As tábuas da lei. No Velho Testamento, a tábua foi escrita em tábuas de pedra. Mas no Novo Testamento, ela foi escrita dentro do coração. Não entendi. Quando você continua lendo Mateus 5,17, você vai ver Jesus dizendo: o que a lei dizia? Não matarás. Eu, porém, vos digo que se você tiver ódio do teu irmão, você já matou ele. Deixa eu desenhar para você. Na graça, a lei não foi abolida, ela foi internalizada dentro de nós. Você entendeu? Pastor, então a lei não foi abolida? Nunca foi. Só que antes ela estava escrita numa tábua de pedra, fria, inflexível, rígida. Agora não. Agora aquilo que era externo foi colocado dentro, igual lá na arca. O que quer dizer isso? Antigamente, a lei ela era muito rígida e fria, e bastava você obedecê-la. Mas agora na graça, não é mais o ato, é a intenção. Não é mais algo externo, é algo interno. A lei nunca deixou de existir. Jesus veio, cumpriu ela. Agora a lei é dele. Agora ele vai pegar a lei e vai colocar no nosso coração, dentro de nós. Não é mais algo externo, é algo interno. Então, o que a lei ensina para nós? O uso da lei. A lei moral, a lei judicial e a lei cerimonial. Quando Jesus morre na cruz, ele satisfaz a lei cerimonial, porque a lei cerimonial falava dele. E a lei judicial também tinha base nele, e elas eram temporárias. Quando Jesus morre na cruz, ele cumpre essas leis. Agora a lei moral nunca mudou. Então quando ele diz assim, lá em Mateus 5,17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio passará, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja. Então Deus está falando de que lei? Lei moral, essa não passa. A cerimonial foi cumprida, a judicial foi cumprida. Agora a lei moral vigora. E agora esta lei tem que ficar dentro de nós. Não é mais uma coisa externa. Não é simplesmente atos, atitudes. Ela tem que ser interiorizada dentro de você. Qual que é a finalidade da lei? Revelar o pecado. Abra sua Bíblia em Romanos 3:20. Romanos 3:20. Por que Deus deixou a lei então, pastor? Vou te mostrar aqui. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento
como é que você ia saber que o pecado era pecado? Como é que você ia saber se a lei não dissesse? Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 7:7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria o desejo, a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo o desejo, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por isso ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Logo, tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o... Qual que é a outra função da lei? Restringir o pecado humano e mostrar para nós que toda desobediência tem consequências. Por que Deus deu a lei civil para os servos deles? Para mostrar para nós que todas as vezes que você quebrar o princípio da lei, você terá consequências. Pastor, mas graças a Deus que a gente hoje não é mais apedrejado. Será? O que mudou foram as pedras. As pedras hoje são palavras. Peque para você ver. Cometa adultério para você ver. Mate alguém para você ver. Você está pensando que as pessoas vão dizer, olha, poxa, pecou, carece da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. É assim? Não. O que a lei nos mostra, além do fato de que ela revela o pecado em nós? Ela nos mostra que toda desobediência tem consequências. O que mais que a lei nos ensina? A fazer a vontade de Deus e a entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se você abrir Jeremias 31, 33, você vai ver uma profecia que se cumpriu em nós. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na onde? No seu Quem está lendo comigo aí? Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu. Cristo satisfez, cumpriu a lei de forma plena, não revogou a lei e não aboliu a lei. Ele, cumprindo a obra dele na cruz, ele era exata revelação da lei cerimonial, o Cordeiro de Deus que morreria para libertar o pecador. Então, desde a cruz, nunca mais teve cerimonial, nunca mais um cordeiro morreu no lugar do homem, porque já se havia cumprido. A lei civil também foi cumprida em Cristo. Agora, Jesus falou, peraí, deixa eu explicar para vocês o que eu quero dizer. Tudo que a lei e os profetas diziam é o seguinte: ame a Deus acima de tudo, e ame o teu próximo como a ti. Vou explicar melhor.
Não faça para ninguém aquilo que você não quer que faça para... E nisto cumprirá a lei de Cristo. Como assim, pastor? Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Agora a profecia está se materializando. Não é mais na tábua, é na tábua do coração. E a lei do novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é a seguinte. Vou resumir para vocês tudo. Ame. Porque a lei de Cristo é amor. A lei do amor. Aqueles que estão no reino de Cristo têm que entender simplesmente isso. Toda a lei do Velho Testamento que foi interiorizada em nós está baseada na lei do amor. Ame a Deus acima de tudo, até de você mesmo, e ame o teu próximo como, e nisto satisfarás a lei do Senhor. Pastor, como é que é isso? Irmão, o que você não quer para você? Você quer que alguém te mate? Não, então não mate. Você quer que alguém te traia? Não, então não traia. Você quer que alguém te machuque? Não, então não machuque. Você quer que alguém não te pague? Não, então pague. Não faça isso com ninguém. Faça para as pessoas aquilo que você quer que as pessoas façam para você. É simples assim, pastor? Muito simples. Sempre que você tiver que fazer algo, lembre disso. O que eu gostaria que aquela pessoa fizesse para mim? E nisso você vai cumprir a lei de Cristo. A lei não salva. Nunca salvou. Presta atenção. A lei não salva e nunca salvou. Pastor, mas lá no Velho Testamento nunca salvou. Todo mundo até hoje foi salvo pela graça. E Noé achou graça aos olhos do Senhor. E Moisés achou graça aos olhos do Senhor. E você achou graça aos olhos do Senhor. Mas a lei pedia a tua morte. A lei não salva você. Não salvava no velho, não salva no novo. A lei não salva. Entenderam isso? Mas ela é boa. Porque sem a lei, você não iria saber que você estava condenado. Sem a lei, você não iria saber o quão perdido você estava. Foi a lei que te mostrou. Pastor, eu me converti, cheguei na igreja e descobri que eu estava vivendo tudo errado. A lei, ela tem uma finalidade excelente. Ela lança luz nas nossas trevas. Ela aponta para o nosso erro. Ela condena o pecado na nossa vida. E ela mostra o que deve ser feito. Ela exorta, ela repreende, ela exige, ela condena. Mas ela não pode salvar. A lei, ela apontava para Cristo. E ela era como balizas para nós. Ó, não faça, não mate, não cobice. Entenderam isso? Um outro ensinamento importante sobre esse assunto. Só a graça salva. Você entendeu? É um dom de Deus. Romanos 8. Abre lá comigo. É o texto que toda vez que eu prego dentro de uma penitenciária, os presos choram. Romanos 8, versículo 1. Jesus, porém, estou no livro errado aqui. Romanos 8, 1.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne, mas segundo porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A lei não salva, ela condena, ela revela, ela mostra, e não é porque ela não te ama. A lei é boa, justa e santa, e ela indica para você. Mas só tem um problema. A lei, por causa do pecado, se fez maldição. E ela exigia a morte do homem. Aí Jesus vem, cumpre a lei, sem pecado. E sem pecado, ele vai para a cruz e morre no nosso lugar. E nós não merecíamos isso. Por isso, a palavra graça significa favor não merecido. E como Jesus não era da ordem de Arão, ele era da ordem de Melquisedeque, quando ele cumpre a lei, um novo sacerdócio se estabelece. Então, irmão, não permita que, nem fale e não permita alguém dizer para você, não, isso estava na lei. Isso é uma ignorância sem precedente. A lei é Cristo. Lá em João capítulo 1, o que ele diz? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com, e o Verbo era, nada do que foi feito sem ele se, vamos pôr numa tradução mais literal. No princípio ele era o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele era a palavra, ele é a lei. Então, a graça anulando a lei? Como é isso? Não, mas é porque, pastor, agora nós estamos na graça. Não, peraí, que agora você vai vir aqui a cereja do bolo. É a revelação máxima da noite. O que a graça então quer? Dá até vontade de chorar. Sabe o que a graça quer? Que você cumpra a lei de Deus por amor, não por dor, não por peso, não por, se eu não fizer isso, o chicote vai estralar. A graça quer que ao invés de você obedecer a lei de Deus com pesar, como se obedecer a lei de Deus fosse uma coisa assim, horrível, você falasse assim, Senhor, eu era escravo do pecado, mas agora eu sou escravo seu. Eu estava vendido pela lei do pecado e da morte, mas agora eu estou na lei do amor, do reino do Senhor, porque a lei do Senhor me mostra que a vontade do Senhor é boa. E aí você vai parar de pecar, não porque o pecado vai te jogar no inferno, mas porque o Espírito do Senhor vai te mostrar que o pecado magoou o coração de Deus. E você não vai ser santo porque é uma coisa assim que você tem que fazer. Você vai ser santo porque santidade é o caráter do nosso Pai.
Quando alguém me fala assim: nossa, você é filho do seu João, você parece com ele, ou qualquer coisa assim que me fale que eu pareço com minha família, normal, eu saí deles. É normal um filho parecer com o pai, com a mãe, normal. Por quê? Porque é isso que a gente faz. Agora eu vou falar uma coisa para você. O cristão, ele está livre da lei do pecado, mas está debaixo da lei de Cristo. Que serve como regra de vida. Um redimido nunca estará sem lei, porque a lei é a expressão da santidade e do caráter de Deus. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 9, 21. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não entendi, pastor. O que Paulo está dizendo? Que ele estava buscando aqueles que não tinham lei. E ele estava se passando como se não tivesse, mas ele nunca ficou sem lei, porque um homem redimido nunca está sem lei. Abra sua Bíblia também em Gálatas 6, verso 2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Não existe essa história de a graça anulou a lei. Não, a graça mudou a lei. Antes ela era externa, agora ela é interna. Antigamente era por medo, agora é por amor. Eu quero ser escravo de Cristo e obedecer às leis dele, porque ele é o rei, é o Senhor. Nós pertencemos ao reino dele, e não existe reino sem lei. Mas há uma teologia da graça barata que quer tirar o mandamento, e todo mundo quer aceitar Jesus como Salvador, mas não quer aceitar Jesus como Senhor, porque aceitar a Jesus como Senhor implica em obedecer à lei do reino. O verdadeiro cristão jamais conseguirá olhar para a lei e para a graça como se elas fossem coisas opostas. A lei e a graça são uma coisa só. A lei mostra a nossa perdição, e a graça mostra o que Deus fez para nos salvar da nossa perdição. E sem a lei não haveria graça, porque nós nem iríamos saber que estávamos perdidos. Eu vou contar uma história para você entender isso melhor. Um pai saiu com um filho, uma história aleatória, não é verídica, é uma história fictícia, só para você entender. E aí, por um motivo, ele se distrai e o menino some. Depois de alguns dias, algumas horas, um dia, dois, o menino é encontrado morto. Mas como não existe lei sobre assassinato, o homem que matou o menino não pode ser punido.
Isso é uma vida sem lei. Cada um faz o que? Entendeu isso? Essa história vai resumir tudo que eu te preguei até agora. Sem lei, não tem erro, não tem falha, não tem pecado, não tem assassinato, não tem nada. Porque é a lei que fala isso. Agora vamos para uma outra história. O pai foi ao parque com o filho, o menino se perdeu. E depois de algumas horas, o menino foi encontrado, violentado e morto. Mas a polícia, ao ligar para o pai, disse: nós já pegamos o assassino. Ele está aqui na cadeia, venha cá. O pai foi lá. E aí o delegado falou para ele: as câmeras estão desligadas, você pode entrar lá. E você pode fazer o que você quiser. Até matar ele se você quiser. Isso é justiça. Olho por olho, dente por... O cara matou o filho dele, ele vai lá e mata o cara, e a justiça foi feita. Mas vou contar uma outra história. O mesmo pai recebeu o telefonema do policial, e o policial falou: vem cá, você pode entrar lá e fazer o que você quiser. O pai entra lá e olha nos olhos do assassino e fala: você me causou muita dor, e eu e a minha família estamos sofrendo muito, mas eu não vou fazer nada com você. E isso é perdão, não justiça. Eu perco, você me causou muita dor, mas eu te perdoo. Vá, não peques mais. Não faça mais isso com ninguém. Isso chama perdão. Deixa eu contar uma outra história. O delegado ligou e falou: pai, vem cá que seu filho está morto, mas nós encontramos o assassino. O pai chegou lá e ouviu: você pode entrar lá e fazer o que você quiser. O pai entrou na sala, sentou, olhou nos olhos do assassino e disse: você matou meu filho, e eu estou sofrendo muito. Mas você vai sair daqui. Eu vou perdoar você. E você vai morar na minha casa, no quarto do meu filho. E você vai comer comigo na minha mesa. E você vai ficar no lugar do meu filho, e eu vou cuidar de você como se fosse meu filho. Isso é graça. Pastor, isso é muito difícil. Então, mas foi o que o pai fez por nós. Nós matamos o único filho dele, e ao invés de nos destruir e de acabar conosco, ele falou: vocês serão meus filhos, co-herdeiros e herdeiros. Isso é graça. Você merece? Você acha que você merece ser chamado filho de Deus? Você acha que eu ou você, nós merecemos ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo, sendo que nós matamos o filho? E mesmo assim o Pai vai lá e nos perdoa, e mais do que nos perdoar, Ele nos adota. Isso é graça. Agora presta atenção. Você acha que depois de ser perdoado e de ser colocado na família do Pai, você pode continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia? O que vocês acham? Você acha que o Pai, ao te perdoar e ao te salvar, não quer que você faça diferente? Então já que é assim, Deus perdoa os meus pecados, então eu vou continuar. Não vai, irmão. Não é isso que o Pai quer. O Pai quer que você mude. O velho homem, a velha mulher, a velha natureza morre com Cristo, porque é herança do velho Adão. Mas agora nós não vamos mais ser
filhos do primeiro Adão, nós vamos ser filhos do segundo Adão. E agora a vida que nós vamos viver, ela não é nossa, ela pertence ao Pai, e ela pertence ao Filho. E não é assim, as pessoas não entendem, porque Jesus pegou o pecado e crucificou na carne, para que nós pudéssemos ter uma nova história, uma nova vida. Mas há um povo aí que está querendo pegar a graça e achar que o Senhor nos perdoa dos nossos pecados e não quer nenhuma mudança e não quer nada em troca. A graça não é anarquia. A graça é você ser redimido, perdoado. E agora, a lei do amor do Pai colocada dentro de nós. E agora nós vamos ser perfeitos, como Cristo é. Pastor, mas isso é muito difícil. É verdade, se você não nascer de novo, é impossível. Porque a lei de Cristo só pode ser vivida se você nascer de novo. Nicodemos um dia procurou Jesus à noite escondido, João capítulo 3, e falou para Jesus: Senhor, o que eu faço? Rabi, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou: tu és mestre em Israel, não entende estas coisas? Ele falou: o que eu tenho que fazer? Jesus falou: nascer de novo. Aí ele falou: pode por um acaso o homem voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma outra vez? Jesus falou: não existe reencarnação. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é vida. Então, na lei do pecado, nós morremos com Cristo, lá na cruz. E no Espírito de vida, na lei da vida de Cristo, nós nascemos para uma nova história. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez. Mas o cara aprontou tanto na vida dele, agora converteu e virou santo. Eu tenho uma péssima notícia para vocês. É assim mesmo. É desse jeito. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? A única coisa que você precisa é entender a cruz, que Jesus morreu por nós, no nosso lugar, e a morte dele cumpriu a lei. E agora nós estamos envolvidos numa atmosfera de amor que a Bíblia chama de graça. Eu não mereço, é verdade, é literalmente essa frase: você não merece, é graça, amor incondicional. Pastor, mas nós merecíamos a morte. Literalmente, por isso Cristo foi para a cruz. Não tem bom. Você que se acha bom, você é um idiota, porque não há bom. Todo mundo é pecador. Não justifique a sua vida pelos teus atos. Nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, é presente de Deus. Amém? Não tem nada que você vai fazer que vai fazer Deus te amar mais. Não tem nada que você vai fazer que vai fazer Deus te amar menos. Mas isso não significa que Deus não quer que você tenha o caráter dele. Não permita que essa heresia da graça barata inunde o teu coração a ponto de você achar que Jesus já pagou o preço, então agora eu posso viver de qualquer jeito. Pelo contrário, irmão, agora é que o padrão vai crescer. Pelo contrário, agora que eu quero ser igual a Jesus,
Eu quero crescer na estatura de varão perfeito até Jesus. Eu quero ter o caráter dele, andar igual a ele, falar igual a ele. Foi por isso que ele morreu. Não é para você viver no seu pecado achando que ele já pagou o preço, então você agora pode viver de qualquer jeito, porque tudo já está certo. Não está certo. E a prova disso é que a punição ainda existe. Tudo que o homem planta, ele colhe. E ninguém sai dessa vida sem pagar a fatura do cartão. Faça o que você quiser, mas a fatura fecha. Mas Jesus morreu por isso, porque a lei, ela condena o homem, mas a graça salva. Só que sem lei não existe graça. Amém, igreja? Vamos colocar em pé. Vamos cantar aquela música. Queria que você fechasse os teus olhos e ouvisse a letra dessa música, e depois nós vamos orar, encerrando. Graça que me salvou, graça que me alcançou, graça eu não mereço, graça foi o recomeço, por tua graça livre sou, meus pecados perdoou, favor imerecido, por tua graça eu vivo. Graças te darei, Senhor, por tua misericórdia. Graças te darei, Senhor, por tua misericórdia e amor. Senhor, eu quero orar com a tua igreja. Senhor, que haja dentro de nós um sentimento de amor profundo pelo Senhor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor incondicional. Romanos capítulo 5, a partir do verso 5 diz que o Senhor prova o amor do Senhor para conosco, sendo que o Senhor morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, e o Senhor não pediu nada em troca. O que o Senhor quer é que a gente entenda o teu amor, e que o amor do Senhor nos constranja de uma forma tão poderosa, que nos leve a viver uma vida aonde a lei do amor e da graça inunde o nosso coração, e os mandamentos que foram ensinados pelos profetas e que foram ensinados a Moisés, que isso não seja mais algo doloroso, pesado, uma coisa absurda, difícil, mas agora com o Espírito Santo de Deus habitando em nosso coração, a lei do amor do Senhor nos constranja, e a gente não peque, não mais pela punição do pecado, mas pelo amor do Senhor, de não querermos magoar e nem chatear o coração de Jesus. Inunde o nosso coração, ó Pai, com o amor incondicional do Senhor, que o nosso coração esteja repleto de amor, e que haja em nós uma disposição de obedecer por amor, de sermos servos, escravos por amor. No Velho Testamento, Deus, havia uma lei do servo da orelha furada. Depois de alguns anos que um escravo servia um senhor, quando acabava o período da sua escravidão, ele podia permanecer servindo ao Senhor, se assim ele quisesse, de livre e espontânea vontade. E se assim ele fizesse, ele era levado a um cerimonial, a orelha dele era furada, era colocada uma argola, e todos sabiam que aquele escravo era um escravo voluntário, que servia aquele senhor não mais
pelo peso da lei da escravidão, mas pelo amor que ele tinha aquele Senhor. E tudo isso aponta para nós. Nós queremos servir ao Senhor por amor, porque o Senhor nos amou primeiro, e o que o Senhor fez por nós na cruz é uma atitude inexplicável de amor. Nós buscamos o amor de muitas formas e de muitas maneiras, mas nunca ninguém vai suplantar a atitude que o Senhor teve de morrer na cruz por nós. Nós agradecemos ao Senhor pela lei, e muito mais agradecemos ao Senhor pela graça. Uma apontou para a nossa perdição, e a outra nos redimiu. Por isso nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra, palavra que é a verdade, palavra que nos ensina, palavra que nos exorta, palavra que nos conduz, palavra que revela, que disciplina. É o cajado, é a vara, é a água, é o pasto, é o alimento. A tua palavra é a verdade, e ela é boa, e ela é santa, e ela é justa, e nós queremos agradecer por tudo isso. Agora eu quero pedir ao Senhor Deus pela vida da tua igreja, que esta palavra fique guardada no coração deles, e eles entendam definitivamente que a graça não aboliu a lei, ela cumpriu a lei, e aquilo que era externo agora é interno. Aquilo que era frio e rígido agora é intenção, é motivação. Agora Deus não é mais por dor, agora é por amor. E nós queremos servir a Cristo, envolvidos por esta revelação. E eu peço a Deus que o Senhor continue falando conosco no decorrer desta semana. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Leva-nos de volta à nossa casa, debaixo da revelação desta palavra. E agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça de Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém? Pastor, me dá um texto para eu ler e Deus falar comigo durante a semana. Romanos 5, 6, 7 e 8. E aí você vai entender tudo que eu falei de uma forma muito melhor. Deus abençoe. Boa semana para vocês.